Dúvidas duvidosas. Episódio de hoje: vestibular. Fala, galerinha do YouTube! Hoje mais um Dúvidas Duvidosas, o quadro mais aclamado aí pela população brasileira, né? Todo mundo adora esse quadro Dúvidas Duvidosas. Já teve 2 episódios anteriores e hoje estamos com o professor Felipe. Tudo bom, professor? Olá, Cid, não precisa me chamar de professor. Não, eu quero chamar. eu quero reviver os momentos áureos da minha vida. Queria saber assim, ó, o que certifica você a poder estar aqui respondendo dúvidas duvidosas? Porque a galera quer pessoas especializadas no assunto, obviamente, né? Eu dou aula, eu tenho um site, o Xadrez Herbal, lá tem um canal no YouTube, tem um podcast sobre política internacional. Quanto tempo que você dá aula? Como principal forma, hoje vai fazer 3 anos. Mas durante a graduação você tem estágio obrigatório, tem aqueles períodos que você faz como, né, às vezes aula particular, uma coisa mais freelancer e tal, mas tô nisso já tem 3 anos. Minha primeira pergunta é a seguinte: eu vivi isso de perto quando eu estava na faculdade e tudo mais, que era o que? O surgimento da tecnologia junto com, né, o ensino. Né? E aí eu via muito aluno, eu não, obviamente não, copiando coisas da internet. Né? A minha pergunta é, o professor também copia muita pergunta que ele vai fazer pro aluno pela internet? Pô, tem sites especializados em banco de questões hoje. Ah, existe isso? Existe. Até porque, pensando, por exemplo, em provas mais especializadas. Porque, por exemplo, um dos ramos que eu dou aula é para concurso público. Certo. Então, você tem diferentes entidades que organizam concursos públicos. E cada uma tem as suas particularidades, suas perspectivas, suas preferências. Então, às vezes você precisa fazer, por exemplo, um simulado de uma questão, você vai fazer no estilo daquela prova. Perfeito. Então, como é que você vai fazer isso? Pegando questões de provas anteriores. Então exatamente. É um banco que mostra perguntas de vestibulares anteriores. De vestibulares, de provas de concurso. Pode achar provas de vestibular de começo da década de 90. Coisa que já está obsoleta, inclusive. Provavelmente. Mas assim, o professor de história, você precisa aprender outras coisas, creio eu também. Não só sobre história. Qualquer área do conhecimento. Mas você acha que no futuro os alunos eles vão poder escolher, putz, eu quero ter uma profissão tal, pra que eu tô aprendendo química? Se eu vou querer ser, sei lá, outra coisa que não tem nada a ver com química. Você acha que vai existir uma carga horária de repente diferenciada? Ou o aluno ele vai escolher as matérias que ele quer ter? Você acha que existe essa possibilidade? E isso já começa a existir. Tanto em colégios quanto em cursinhos. Nos cursinhos com aquela perspectiva mais pragmática, né, de que das matérias que a pessoa vai ter mais concorrência numa segunda fase, alguma coisa assim. Para dar um exemplo banal, a pessoa que vai prestar medicina, ela tem que saber mais biologia e química do que história, e ela precisa saber bastante disso porque os seus concorrentes também vão saber. Só que isso é justamente uma perspectiva, às vezes, muito profissionalizante do ensino e que muita gente critica, que justamente o ensino, especialmente no colégio, ele tem que ser o mais abrangente possível para a pessoa poder fazer essa escolha. Então essa escolha que você mencionou seria no momento posterior. Entendi, ele tem que saber de tudo um pouco para saber o que ele Exatamente. quer também na vida. E aí a questão também de entrar em outros conteúdos que muitas vezes não são colocados, né, como noções de política, de direito, de economia, de educação financeira, coisas que muitas vezes não são para o vestibular, não são para ele entrar na faculdade, mas vai ter utilidade na vida cotidiana dele, como cidadão. Isso que eu ia perguntar. Por que eu tenho que aprender Bhaskara se seria muito mais importante aprender a fazer imposto de renda, entendeu? Quais são as maiores dificuldades do aluno que ele quer entrar, que vai fazer o vestibular e quer entrar na faculdade? É controlar o psicológico. A ansiedade. Por quê? Porque vendo o nervosismo, o erro de distração, congelar ali quando lê a questão, quando vê uma questão e fala, nossa, isso aqui eu não faço a mínima ideia, e aí você se desespera e leva esse desespero pro resto da prova, e ter noção das matérias em que você é fraco e que você precisa estudar. Até na questão financeira, não tanto do empenho, mas na questão financeira, eu acho possível praticamente qualquer pessoa conseguir fazer faculdade, porque muita gente fica pensando, será que eu consigo pagar a minha faculdade? Será que eu vou conseguir e tudo mais? Eu tava vendo na internet que tem o maior grupo de educação do Brasil, eles disponibilizam parcelamento, né, na mensalidade da faculdade. Você consegue parcelar até 70% do valor ali da faculdade, então já dá uma baita ajuda, né? Porque o universitário, no final das contas, é tudo duro, né? A galera é tudo dura. E aí, não é à toa que tem que pedir dinheiro no farol lá, né? Também pra comprar outras coisas, mas enfim, a galera é um pouco dura. E aí, de repente, esse parcelamento já ajuda um monte. Vou botar até o link aqui na descrição do vídeo, a galera que tá
querendo prestar vestibular, não sabe se vai conseguir pagar a faculdade. O nome do site é fácil até, é parceleafaculdade.com.br. Enfim, vou botar aqui na descrição, o pessoal que quer entender melhor, porque não precisa nem da nota do Enem, nada do tipo. Então é fácil para pessoa que não tem às vezes um acesso financeiro também conseguir. No ensino fundamental, no colegial também tem, as salas muitas vezes são separadas por turmas. Por exemplo, 7ª A, 7ª B, 7ª C, né? E eu percebo aí que existe um apartheid da inteligência. Pode ser coisa da minha cabeça, mas por exemplo, o cara que tá na quinta A, e aí no ano seguinte ele foi pra 6ª B, é porque ele tá meio mal. Eu percebo assim, os professores ou a coordenação, eles tentam juntar os prodígios na turma A turma B é aquele que pode ser, talvez exceto, talvez um D, e a turma C é a galera que vai virar mendigo mesmo. Então acho que eles meio que tentam já separar pra sementinha do mal da turma C não influenciar na turma A. Você acha que existe uma... Então, eu não tenho vivência muito nessa área, então eu não tenho direito como opinar. Mas, enfim, fica aí uma reflexão pra quem estiver nos assistindo. Eu acho que existe. O cara da 6ª C agora tá assistindo e fala, caralho, pode crer, eu sou burro pra caralho. Faz sentido isso. O cara ser bom aluno ou não, muitas vezes não quer dizer tanto sobre o futuro profissional dele. Isso é uma grande verdade. Porque que acontece? A escola, ela tem um formato que muitas vezes atrapalha o crescimento em algumas áreas e facilita em outras. Então, o desempenho do aluno em sala de aula, a postura do aluno em sala de aula, normalmente não quer dizer que ele vai virar mendigo. O mercado de trabalho é outra coisa, é outra vida, né? Exatamente. Eu conheço muito cara que estudou comigo, que era o bambambam, e hoje tá fudido. Tá fudido mesmo. De procurar emprego comigo, então tá fudido. Né? Então realmente tá mal. E você não era da turma do bambambam? Não, eu sempre fui aquele aluno preguiçoso, mas que se dava bem. Entendeu? Eu tinha preguiça de estudar. Tirava pra passar. Mas se eu me empenhasse, eu tirava bem. Mas eu só ficava na média ali, que era por preguiça mesmo. Mas por causa disso, porque queria fazer outras coisas, jogar bola com o Todinho. Né? O Todinho, o seu companheiro de aventuras? O Todinho era bola. Tá. Você pega o Todinho, sim. enche o Todinho e vira uma bolinha. Né? E aí alguém pisa em cima e faz aquele estourão. Cima, daí vira o corredor polonês em cima da criança. Exatamente. Faz parte da educação isso aí. Exatamente. Existe diferença pro aluno que quer fazer medicina, por exemplo, ele tem uma carga horária diferente do cara que quer fazer, sei lá, administração, não sei, uma outra coisa. Existem matérias que o cara vai aprender mais do que outras? Sim, até porque pensando em vestibulares que tem segunda fase, por exemplo, sim. Então já é aquele estudo. No cursinho já funciona aquele negócio que a gente tinha falado antes. Sim, mas no cursinho, teoricamente, já existe uma escolha feita. O meu caso, meu caso é bizarro. Eu cheguei na faculdade para fazer a inscrição e aí preenchi, e não sabia o CEP de casa. E meu pai foi comigo, né? Foi protetor ali, foi comigo e tal. Como é que você não sabe o CEP? E aí eu falei, não sei o CEP. Daí ele falou, não, deixa que eu preencho pra você, não se preocupa. Filho. Pegou a caneta, foi pra um canto, preencheu. E ele mudou o curso que eu queria fazer. Eu queria fazer jornalismo, ele mudou pra ciência da computação, meu pai. Ele mudou. E aí eu fiz um curso que não fui eu que escolhi. Porque ciência da computação você vai ganhar dinheiro. Não, na cabeça, ele tinha visto alguma matéria sobre computador e falou, vai dar certo isso aí. E falou, não, jornalista não. Eu nunca vi esse moleque ler um livro, vai ser jornalista. Que porra de jornalista? Aí ele mudou e eu fui com outra ficha, que não fui eu que preenchi pro meu pai. E já no primeiro mês eu comecei a fazer outra faculdade também. Então eu fiz duas ao mesmo tempo, fiz administração também. Não fez jornalismo? Não fez porra de jornalismo nenhum, né? Eu falei, tem razão mesmo. Aí no final meu pai que escolheu ali. Por que a aula tem um padrão de tempo que é de 50 minutos? Por que não é 1 hora de aula? Por que não é meia hora? É 50 minutos. Qual que é a lógica? O ensino no Brasil ele chega com os jesuítas, então a gente tem muita coisa que vem das instituições jesuíticas, inclusive essa questão aí do tempo de aula. Já é dessa época? Vem do século XVIII, basicamente. Quer dizer, então, que a gente está numa estrutura de aula... Sim, a gente tem do século XVIII. Sim, a gente tem várias estruturas no Brasil, inclusive, e, enfim, que tem origem em Portugal medieval, assim. Rapaz,
Tanto que você tem pedagogias mais modernas, você tem escolas mais modernas, né? Que já usam outra metodologia, de, por exemplo, de você não ter uma separação por faixas etárias, de você ter professores de diferentes matérias ao mesmo tempo na sala. Mas não mistura o assunto? Não. O cara não vai pensar, caralho, a mitocôndria do Napoleão. Não, imagina uma sala grande, não é que os dois vão estar na mesma lousa ao mesmo tempo. Tá, Entendeu? Imagina uma sala grande, um vai estar numa ponta, outro na outra, entendeu? Porque pra mim tava ficando confuso já. E o aluno pode circular na aula, e aí você tem inclusive um contato entre diferentes faixas etárias. Mas isso aí é o futuro já, diante dos nossos olhos, porque, pô, praticamente. eu não podia levantar da sala, tá louco? É. Nem no banheiro podia ir. Uma pessoa que frequentou a escola na década de 1970 frequentou uma escola em uma sociedade muito diferente da de hoje. Por exemplo, eu tenho que aprender os afluentes, sendo que eu dou 2 cliques lá e descubro no Google. Essa questão dos afluentes, ela tinha muito de uma postura no ensino muito nacionalista que existia, que acabou continuando, né, meio que por inércia. Eu e você somos de uma geração que o professor de matemática falava, não, vocês têm que aprender isso daqui, porque vocês não vão poder levar uma calculadora no bolso. Vocês têm que aprender a fazer isso no lápis, porque vocês vão... Hoje a gente tem uma calculadora no bolso. Sim, tava tudo errado. Eu tive uma discussão uma vez com um professor, enfim, era uma parada de matemática que você aprendia, e eu falei, pra que eu vou usar? Eu levantei na aula, fiquei puto, eu não tava entendendo nada. Esse questionamento é comum. E eu vi que ninguém tava entendendo nada, e eu falei, professor, peraí, na boa, não quero ser desrespeitoso, não, mas pra que eu vou usar isso na minha vida? Fala um momento da minha vida que eu vou usar isso. Aí eu falei assim, no caso de um terremoto, na minha época, né, tô velho já, na minha época tinha um celular, mas não como é hoje, né, que é 24 horas. O que mais irrita é o celular na sala de aula, porque eu imagino que deve ser um inferno pro professor o celular, né? Ficar pitando toda hora e o cara fica dando risadinha do meme, fica olhando, mostrando pro outro. Fica olhando o não salva, dá risada. Inclusive o não salva, grande parte das faculdades bloqueia o blog. Porque aparentemente atrapalha na aula. Então tem muita faculdade que os leitores mandam, não abre aqui na minha faculdade. Eu falei, cara, não é culpa minha, reclama com TI aí. O problema maior costuma ser muito barulho. Ok. A risadinha e tal, um negócio que conversa paralela. Então, por quê? Porque aí a gente vai pra matemática. Barulho em sala de aula cresce em PG. Eu fico imaginando quantas aulas as pessoas estão filmando você com cara de cachorro no Snapchat e você não faz nem ideia. Já pensou nisso? Você deve estar no Snapchat todo dia, deve ter um aluno filmando, botando efeito de cachorro, de drag queen, você nem sabe. Prefiro não saber. É melhor. O que mais irrita o professor na hora de corrigir coisa? É erro de distração. Erro de distração? É aquela coisa que você vê que a pessoa errou por desleixo, porque quis responder rápido. Ela sabia, mas ela não soube se expressar, entendeu? Ela, não, isso aqui é fácil, vou responder rápido. E aí fica uma frase mal formulada, ela deixa de colocar uma informação essencial, e que normalmente em prova dissertativa é o maior pecado. Porque assim, as pessoas elas interpretam errado quando vem prova dissertativa, né? Quando você vê uma questão que você fica familiar, que você se sente tranquilo, é ali a hora que você tem que demonstrar. É o contrário. Valorizar. Exatamente. Não é a hora de falar, isso daqui é tranquilo, eu vou fazer rapidinho, já passa pra outra. Tentar enrolar no que não sabe. Exatamente. Aqui você olha e fala, puta, isso daqui eu estudei, isso daqui eu sei, é a hora que você tem que mandar ver, é a hora que você tem que demonstrar. Letra de aluno. É muito complicado entender algumas coisas. Tem coisa assim, você vê e fala, puta, não sei o que esse cara falou, ele deve estar certo. Tem uma amiga que é professora de redação. E ela fala assim que hoje ela consegue ler absolutamente qualquer coisa. Ela consegue... o cérebro dela já tá porque criptografado. Porque ela é corretora de redação, então ela corrige, sei lá, 100 redações por semana. Certo. Então ela lida com 100 grafias diferentes por semana. Que inferno que deve ser. Entendeu? E redação é um negócio que você tem que ler grande, né? Não dá pra você deduzir pelo contexto. Você tem que ler, você tem que entender o que tá sendo dito ali. 2 alunos numa sala de aula. Você consegue perceber quem veio do ensino particular e quem veio do ensino público? Sei lá, estão no mesmo nível, não estão? Como é que é isso? Você percebe pelas referências das pessoas, você percebe pelo tipo de pergunta, pelo tipo de colocação que ela vai fazer. Porque cada um vai fazer as colocações trazendo sempre a sua experiência de vida. Se o cara chega, você tá dando um conteúdo e ele traz como referência o período que ele passou de intercâmbio da escola de inglês no Canadá ou na Nova Zelândia, entendeu? É uma referência muito particular de um grupo. Você consegue ver muitas vezes da região, você consegue ver os gostos das pessoas. É pelas referências das pessoas que você vê isso. Não é pela capacidade de aprendizado ou não. É pelas referências que elas trazem. Eu já colei muito
já colei muito quando estudava e tal. E eu tinha umas colas meio mirabolantes, assim, entendeu? Tinha uma que eu aprendi na internet, inclusive, que funciona muito bem, fica as dicas aí pros alunos, no Felipe, que é o seguinte, você pegar a garrafa de água ou garrafa... Trocar o rótulo. E trocar o rótulo. Você pega, escreve por dentro do rótulo, deixa a água no nível onde cobre o rótulo, e aí você bebe durante a prova e aí você consegue ver através do rótulo, na parte de trás do rótulo. Tinha uma boa que era eu escrevia na sola do pé, na sola do sapato. Só pegava a fórmula desse, escrevia a fórmula. Então, mas aí você fez errado. Você tinha que se organizar com um amigo seu que sentasse do seu lado e cada um escrevia na sola do pé pro outro. Porque senão você tem que virar muito pescoço. Exatamente. Puta, verdade. Essa Já é fiz cola no ventilador, no ventilador de teto. E aí, você escrevia as fórmulas do ventilador pra sala inteira, colar. O professor entrava, não olhava pra cima e tava a cola lá. Era volta e meia, o aluno assobiando lá pra ver. Olha, eu acho que seus professores, na verdade, faziam vista grossa, porque essa tá muito óbvia. Será? Ah, que assim, se pegasse, quem foi? Foi a sala inteira, não sabe quem. Muito obrigado, filho. Professor Felipe. Você não disse que não é nome de professor. Ó, que eu vou usar antes de encerrar, hein? Não, o professor ele fica bravo com as vertentes de professor, tipo professor, não. prof. Até prefiro que me chame só pelo nome, na verdade. Não tem um prof? Não. Tem uma menina, vai, prof, não tem prof? Assim, só se for na intenção de fazer alguma brincadeira, tal, que nem você tá fazendo agora, né? Se for na intenção. Mas enfim, eu que agradeço, Cid, pelo convite. Muito obrigado. Eu fico feliz de você não ter tirado em mim em nenhum momento. Fica tranquilo. Você quer que eu tire? Não precisa. Não precisa, vamos calcular aí a velocidade e tal. Melhor não. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. You should get to the point where anyone else would quit, and you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it!